Pessoal, antes de começar aqui a abrir a edição desta segunda-feira do Faixa Livre, eu quero colocar na tela o sorteio que a gente vai fazer ao longo dessa semana, o sorteio desse livro que está na tela. Ó. Aproveitando que estamos em clima de Copa do Mundo, o livro Um Outro Futebol, Pequenas Grandes Histórias da Bola, livro publicado pelo jornalista Roberto Jardim, ele que vai estar aqui conosco, inclusive na edição de amanhã, para falar um pouco dessa obra lançada pela editora Mórula, mais uma das nossas parceiras aqui do Faixa Livre, nessas parcerias que a gente está ali. Inclusive, está passando aí embaixo, ó, o Mórula, está aí, ó, Faixa Livre, é o cupom que você tem que digitar lá no site da Mórula para conseguir descontos na aquisição de livros da editora. Então, vai lá no site da Mórula, se você quiser adquirir um exemplar desse ou de qualquer outro livro da editora, digita o cupom e adquira o seu exemplar com desconto. Faixa Livre sempre oferecendo. Daqui a pouquinho eu coloco aqui na tela qual vai ser o percentual desse desconto do livro que a gente vai trazer para vocês. Então, Um Outro Futebol, manda o seu superchat, seu super sticker. Ao longo dessa semana, a gente vai fazer um sorteio de um exemplar desse livro na sexta-feira. Apoie aqui o Faixa Livre, contribua com o nosso programa com qualquer valor. Qualquer superchat ou super sticker está concorrendo e com a mesma condição de ganhar. Não é quem manda o mais alto, quem manda a contribuição mais alta que tem maiores chances. Pelo contrário, o sorteio é igualitário para todos. Todo mundo tem as mesmas chances de ganhar aqui. Então, qualquer superchat ou super sticker que você mande, está valendo. Sexta-feira o sorteio aqui no nosso programa. Pessoal, agora sim, vou chamar o nosso primeiro entrevistado. Se trata do membro do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro, PCB, e diretor do Instituto de Relações Internacionais e Defesa, o IRID, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Eduardo Serra. Professor Eduardo Serra, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia para os que estão nos assistindo ao vivo e também um bom dia para aqueles que vão ver a versão gravada do programa. Agradeço muito sua presença aqui, viu, professor? Muito obrigado por você aceitar o nosso convite. Esse papo que teria de acontecer na última quinta-feira, tive aqui alguns problemas, infelizmente o programa não foi ao ar, mas estamos aqui para fazer essa discussão, esse debate, falar sobre os assuntos importantes da política nacional, professor, há menos de 4 meses de um processo eleitoral difícil que a gente vai ter pela frente. Estamos observando as pesquisas de intenção de voto, inclusive eu vou tratar daqui a pouquinho de uma delas relativa à disputa presidencial. Lula tenta se reeleger para o seu 4º mandato, tendo aí um governo de centro-direita, eu dizia, uma gestão para lá de questionável, esse 3º mandato do presidente Lula, atendendo às demandas do neoliberalismo. A turma do grande capital tem tido protagonismo nesse governo, infelizmente. São críticas que a gente faz aqui ao longo dos últimos tempos. E o presidente tenta se cacifar aí para conseguir mais um mandato na presidência da República. O país sofre com uma série de problemas ainda por mais que os números mostrem, professor, um avanço, especialmente no que diz respeito à economia, esse avanço não chega de maneira mais firme à população brasileira. Eu queria começar pedindo justamente uma análise sobre esse momento que o país atravessa, um governo, como eu citei, na minha avaliação de centro-direita, que não consegue avançar diante das pautas importantes da classe trabalhadora, as pautas populares são meio que deixadas de lado, enfim. O que a gente pode dizer sobre esse 3º governo, esse 3º mandato do Lula, que vai se encaminhando para o seu último semestre, né, professor? Bem, a tua pergunta já contém alguns elementos das respostas, né, possíveis a serem dadas, né, a esse desafio aí que a gente está enfrentando. A primeira delas é que, no cenário, existe a presença forte da extrema-direita no Brasil. Quer dizer, houve uma desidratação, né, da candidatura do Flávio Bolsonaro por conta dos escândalos, né, envolvendo a participação dele, do grupo dele, no financiamento lá desse filme com recursos do Banco Master, que, por sua vez, foram obtidos com investimentos feitos com recursos públicos desviados, né, de fundos dos estados, fundos públicos dos estados, etc. A revelação disso provocou uma certa desidratação na candidatura do Flávio, e com isso abalou um pouco esse setor da extrema-direita, que continua muito forte no Brasil, em termos de intenções de votos, mas também em termos da presença, né, desses segmentos na mídia, nas ruas, né, um pensamento muito, muito perigoso para o país, porque ele envolve uma visão golpista,
uma visão de ódio, uma visão contra qualquer tipo de organização popular, contra todas as conquistas que têm sendo tidas desde os tempos lá do iluminismo, né, que pautam as esquerdas, os direitos sociais. Essa visão da extrema-direita é contra isso tudo, é a favor da obscuridade, é a favor da opressão, tudo que foi conquistado com muita luta, né? A derrota da ditadura no Brasil, etc., com muita luta dos trabalhadores, né, dos setores organizados da sociedade. Então, esse é um dado positivo. No entanto, o que a gente observa é que o governo Lula ele continua basicamente como um governo que atende aos interesses da grande burguesia brasileira, do agronegócio, de setores, alguns setores da indústria, do comércio, do setor financeiro, principalmente, né? E o que vem oferecendo para os trabalhadores, para a maioria da população, são uma série de medidas que a gente pode chamar de compensatórias, né? Compensam o quê? Compensam os efeitos dessa visão de condução da economia de forma liberal, né, ou neoliberal até recentemente. Isso está sendo questionado hoje em muitos países, esse neoliberalismo, né, principalmente os Estados Unidos, né, que foram os criadores dessa onda liberal, neoliberal no mundo, achando que eles ganhariam o jogo, eles estão perdendo o jogo. Isso está por trás também dessas ações violentas, né, que eles estão retomando, ações militares. Agora tiveram uma grande derrota no enfrentamento com o Irã saiu amplamente vencedor desse embate, se manteve, conseguiu impor as suas condições esse acordo que foi anunciado. Então, basicamente, o governo Lula vem sendo esse governo que atende aos interesses da grande burguesia, do agronegócio, faz um acordo com a União Europeia, que é favorável a esse setor, ele não é favorável à maioria da população. E, de forma isolada, pontual, ele adota medidas que suavizam um pouco esse efeito da ultraexploração do trabalho, da precarização do trabalho, que são características do capitalismo e que são muito reforçadas pelas políticas neoliberais, né, que tiram direitos, etc. Então, são medidas compensatórias. Quando faz um perdão de dívidas, facilita o parcelamento de dívidas, né, ele está apenas suavizando uma situação de extrema precariedade, que é o que atinge a maioria dos trabalhadores. Então, por essas razões, o PCB está lançando um pré-candidato a presidente da República, o nosso secretário-geral, Edmilson Costa, para bater na extrema-direita, porque é preciso que mais vozes se apresentem batendo na extrema-direita em tudo que ela representa, riscos para o país, a concepção de país que vem com a extrema-direita, dos golpes, etc., da opressão, retirada de direitos, mas também para falar da necessidade de que um próximo governo brasileiro reverta esse quadro, que ele adote medidas estruturantes que mudem a relação de forças, que mudem as relações de trabalho em favor da maioria. Então, nós estamos falando em quê? Na necessidade de reestatizar as empresas que foram privatizadas nos últimos anos. Nós precisamos de uma Eletrobras pública de novo para garantir energia barata para todos, né? Para garantir o apoio à produção, o apoio às moradias das pessoas de forma mais barata, mais autônoma. Nós precisamos da Petrobras 100% estatal. Uhum. Precisamos retomar o monopólio estatal do petróleo, da distribuição do petróleo, para que esse recurso seja usado com muita racionalidade, que não se aumente tanto a produção, que se reduza a produção para que ele dure mais, para que a Petrobras possa gerenciar o processo de mudança da fonte de energia para fontes renováveis de energia, essas sim promissoras para o futuro, que possa democratizar o acesso à energia.
nós precisamos reverter o monopólio privado das comunicações no Brasil. As redes de televisão são dominadas por 3 grandes grupos, que dominam mais de 90%. Né? Nós precisamos do setor público aí. Uhum. Na TV, nas rádios, nos jornais é quase 100%, são grandes grupos privados. Né? Precisamos de uma imprensa que atinja a maioria da população. Precisamos de uma reforma agrária para valer. Reforma agrária para valer, não só para abrir o acesso, né, para aqueles trabalhadores sem terra a lotes de terra, mas de uma forma programada, para que se tenha uma produção de alimentos no entorno das grandes cidades, num outro modelo de propriedade que permita a participação direta desses trabalhadores em cooperativas, etc., para que se revertam esse rumo que o Brasil tem de ser um grande exportador de alimentos num país em que muita gente passa fome, né? Então, por essas razões, nós estamos apresentando um pré-candidato para fazer esse debate com a sociedade, da necessidade de reverter essa tendência que vem sendo a tendência predominante no governo Lula. E principalmente também a ideia de mobilizar a população para defender essas medidas. A vida tem mostrado, a experiência tem mostrado, que quando há mobilização se consegue avançar um pouco em algumas pautas. Essa mobilização derrotou, por exemplo, o projeto de lei da blindagem, aquele que impedia que parlamentares, autoridades fossem investigadas, mesmo tendo cometido crimes claramente conhecidos e tal. Isso foi derrotado com mobilização. Agora mesmo, esse projeto de terminar, né, de acabar com a escala 6x1, que é um absurdo, submeter os trabalhadores a uma jornada exaustiva com apenas um dia da semana para descansar, o que impede o estudo, impede o cuidado da família, etc., etc. A mobilização está garantindo que esse projeto esteja avançando no Congresso, com uma grande chance de ser aprovado, e essa é uma medida até mais estruturante, ela melhora as condições de trabalho, aumenta um pouco os direitos dos trabalhadores, e isso está sendo conseguido por conta da mobilização. Professor, então, me permita, essa mobilização, eu concordo com o senhor que ela está sendo importante, fundamental, eu diria, para que essa pauta ela seja aprovada, mas é uma mobilização construída fundamentalmente pelo lulismo. Infelizmente, o que a gente observa é uma pauta que o presidente da República tomou como dele no início desse ano, não que isso seja propriamente um problema, é importante, obviamente, que o governo federal entre nessa disputa, mas quem está se mobilizando fortemente ao longo desses últimos tempos é o lulismo, propriamente. É uma pauta que foi construída, ou foi colocada na discussão pelo PSOL. O PSOL é um partido da base do governo Lula, é bom deixar isso claro. O governo acabou abrindo mão de fazer a disputa pela pauta da jornada 4x3, foi uma proposta absolutamente demagógica da extrema-direita antes daquela discussão lá em plenário, a gente sabe bem o caráter disso, mas o governo abandonou essa possibilidade de discutir a jornada 4x3 no nosso país. Mas o fato é que, fundamentalmente, quem leva a gente para a rua hoje, no campo progressista, é o lulismo. A esquerda, infelizmente, a esquerda dita revolucionária, enfim, ela não consegue levar o povo para a rua, não consegue mobilizar. Eu queria falar um pouco com o senhor a respeito disso, dessa incapacidade que a esquerda tem hoje, até hoje, de mobilizar a classe trabalhadora num momento histórico, professor, onde o nosso campo deveria se impor de maneira firme diante da existência justamente da extrema-direita. O fato de a extrema-direita existir deveria facilitar o avanço de partidos ditos revolucionários, de, entre aspas, extrema-esquerda. Não é um momento histórico que a gente tem deixado passar a partir dessa lógica de conciliação imposta pelo lulismo, mas, acima de tudo, pela dificuldade que a gente tem de dialogar com a classe trabalhadora, a esquerda propriamente? Então, esse é um desafio, né? Porque a forma como os governos do PT vêm conduzindo, né, a sua gestão se pautam
em parte pela cooptação de lideranças. Isso aconteceu desde o primeiro governo. Quer dizer, muitas lideranças sindicais, de movimentos sociais, elas foram convidadas para compor o governo, e desde então, muitos sindicatos, muitos movimentos organizados começaram a perder um pouco de força, porque apostaram na solução das coisas por cima, pela ação apenas do governo e tal, assim como foi feito com o parlamento. Quer dizer, foram feitas alianças no parlamento com os setores conservadores, com os setores de centro-direita, até da direita, com a intenção de aprovar algumas coisas favoráveis aos trabalhadores, mas com muitas e muitas e muitas concessões nas coisas mais essenciais para a classe dominante, para os empresários, para os banqueiros, etc. Então, é um desafio, sim, para as esquerdas socialistas, para as esquerdas revolucionárias, as esquerdas combativas, de retomar esse protagonismo, né? E isso se faz com mobilização, com propostas de luta, com um bom programa, né, que permita que essas pautas sejam retomadas, as pautas favoráveis aos trabalhadores sejam retomadas, e que esse conjunto de forças, né, que defende a superação do capitalismo, que defende, sim, os direitos essenciais, né, e todos os direitos para os trabalhadores, possam tomar de novo o protagonismo das ações. Então, a gente propõe, por exemplo, um grande encontro nacional da classe trabalhadora que possa reestruturar o movimento dos trabalhadores, hoje muito pulverizado, são muitas centrais sindicais diferentes, muitas organizações que trabalham em paralelo, não se falam, né? E que se possa superar esse estado de coisas, de uma crença, de uma aposta, em que as soluções venham apenas pelo governo e que, com a participação dessas lideranças no governo, as coisas se resolvem. Isso não tem sido assim. Então, o governo Lula se caracteriza por concessões imensas ao empresariado, imensas, né? Ao agronegócio, aos banqueiros, etc. E esse quadro pode se reverter com essa mobilização. Então, é verdade que o governo tem mobilizado um pouco, né? Você chamou de lulismo, é verdade, né? Mobilizem algumas pautas, mas até para isso, os setores socialistas, os setores mais combativos, têm que estar muito mobilizados para empurrar isso, para forçar até com que esses segmentos que apostam na ação pelo governo também se mobilizem, também ocupem as ruas. É isso, professor. Há uma dificuldade enorme de mobilização. Eu já não sei nem mais o que dizer diante disso, viu? Porque o pessoal até comentou aqui no chat a mobilização, onde há mobilização. De fato, a gente teve poucos atos ao longo dos últimos tempos e todos eles ligados a essa pauta do fim da escala 6x1 e, fundamentalmente, chamados por entidades muito próximas do governo Lula, a Frente Povo Sem Medo, a Frente Brasil Popular, que chamaram esses atos que, obviamente, tiveram a presença de representantes, de figuras da esquerda dita revolucionária, mas é uma presença não majoritária. A gente sabe muito bem que, e acima de tudo, essas manifestações elas se avolumam sempre quando há participação, inclusive, de artistas, como foi aqui no Rio de Janeiro. Enfim, a gente teve aí atos com shows de Gilberto Gil, Caetano Veloso, Paulinho da Viola, Chico Buarque, enfim, foram os atos de maior presença popular nas ruas. Infelizmente, a esquerda não consegue fazer essa mobilização de maneira mais firme. Agora, professor, eu queria avançar aqui. Eu citei ainda há pouco a última pesquisa que a gente teve, a Quest, na disputa presidencial, que mostra o presidente Lula em um eventual segundo turno com 44 pontos percentuais das intenções de voto contra 38% do candidato da extrema-direita, o Flávio Bolsonaro, senador da República. Lula conseguiu avançar nessa diferença aí, num eventual segundo turno, óbvio, graças a esse escândalo envolvendo o Banco Master e a família Bolsonaro. Eu queria questioná-lo a respeito do seguinte: qual deve ser o foco do governo Lula a fim de conseguir essa tão sonhada reeleição do seu quarto mandato? Muita gente fala, e as pesquisas têm mostrado,
que o que pode decidir essas eleições são os tais dos eleitores independentes, o eleitorado independente, que não vota nem no Lula, nem no Bolsonaro, que, obviamente, é um eleitorado majoritariamente de direita no nosso país. O Lula deve mirar nessa direita, nesse eleitorado de direita, para conseguir a sua reeleição? Qual deve ser o foco do presidente em busca desse quarto mandato? Eu entendo que o foco deve ser aquele grande conjunto da população que é atraído por propostas absolutamente falaciosas da direita. Falar para um público de direita significa prometer mais concessões, né, para esses segmentos que lucram, né, com a exploração do trabalho, com a ultraexploração do trabalho, que se beneficiam, que chamam para si, né, a maior parte da renda gerada pelos trabalhadores, com esse agravante que agora está sendo revelado, que esse esquema de dominação do capitalismo no Brasil, ele tem essa componente criminosa, ela tem a componente do roubo mesmo, do roubo organizado, né, do sequestro de fundos públicos para os interesses privados, como ficou claramente demonstrado nesse episódio do Banco Master. São fundos estaduais, governos estaduais retirando direitos de aposentadoria para investir no Banco Master com negócios escusos, né? Então, essa sinalização para setores conservadores só vai reforçar isso. E o Lula, se quiser se legitimar, ganhar a eleição, se legitimar e fazer um outro governo, ele deve falar para a maioria da população, essa população desassistida, que só recebe benesses aqui e ali, na forma de políticas compensatórias, não que elas sejam ruins. Claro que as bolsas, né, esses auxílios que são dados, o pé de meia, são programas que em si não são ruins, mas eles não revertem o quadro de exclusão da grande maioria da população brasileira, dos trabalhadores, dos direitos fundamentais, do direito ao emprego de boa qualidade, da educação. São medidas muito pontuais. Então, o discurso do presidente, se quiser não só ganhar a eleição, mas fazer um governo favorável à maioria, tem que ser um discurso voltado para essa maioria, voltado para a garantia do emprego, para a retomada do emprego formal, com carteira assinada, com todos os direitos, para a expansão da educação em todos os níveis, né? Como um direito de todos. A gente está assistindo ao desmonte das universidades públicas, né, que são bombardeadas não só pelos cortes de orçamento. A minha universidade, a UFRJ, está com dificuldades até de manter a luz acesa, de pagar a conta de água. E universidades que já demonstraram e demonstram todo dia o seu potencial, as suas realizações, a criação de conhecimento, o avanço na tecnologia, a inclusão de muita gente nos cursos noturnos, nos campi, nas cidades do interior. Nós precisamos de um forte sistema universitário público, sistema de ciência e tecnologia, para prover as condições para que o Brasil trilhe um outro caminho de desenvolvimento, mais independente, que tenha a sua própria tecnologia necessária para promover a melhor produção industrial, as reformas que a sociedade precisa, que possa entender melhor a sociedade. Então, essa tem que ser a fala para a maioria, para que todos nutram não só nutram o sonho, mas tenham a possibilidade de realizar concretamente o sonho de colocar seus filhos numa universidade pública. E isso avançou um pouquinho, mas o Brasil está muito longe do que precisava ser. Nós temos aí 17%, 18% da população jovem nas universidades, quando países vizinhos nossos aqui na América Latina têm 35%, 40% dos jovens na universidade. Nós devíamos ter a universidade pública, no mínimo, com o dobro do tamanho atual, para abarcar esse conjunto de jovens que termina o ensino médio, que também precisa ser expandido para a totalidade.
Então, essa tem que ser a fala, não adianta tentar, com propostas à direita, né, que vem sendo feitas, atrair esse eleitorado indeciso. Esse eleitorado indeciso, até em parte, pelo desmonte da extrema-direita, pela revelação do que está por trás dessas falas da extrema-direita, as falas de ódio. Eles têm ódio da universidade, eles têm ódio de toda e qualquer conquista dos trabalhadores e tal. E o que está por trás disso é todo um esquema de corrupção, de ganho fácil. E agora também já se revelou essa atitude de submeter o Brasil a interesses externos. Essa viagem aos Estados Unidos para pedir apoio ao Trump, que foi respondida no dia seguinte com um tarifaço em cima das exportações brasileiras, quer dizer, vendendo os interesses nacionais em prol de um apoio para uma candidatura golpista. E isso foi revelado. E isso nós temos que bater muito, criticar muito e deixar claro para essa maioria da população que não é esse o caminho. Então, voltando à sua pergunta, o Lula tem que falar para essa grande maioria, não falar para interesses privados que a gente sabe o que querem, né? Sem dúvida nenhuma. Professor, eu queria avançar, falar um pouco a respeito de algo que o senhor trouxe, inclusive, na sua última resposta, esse caso envolvendo o Daniel Vorcaro, o Banco Master, enfim. O Daniel Vorcaro tentou ali mais uma delação com a Polícia Federal, um acordo de delação premiada que não foi aceito pela segunda vez pela PGR e pela própria Polícia Federal, e parece que nesse acordo ele implicou uma figura ligada ao governo Lula. De acordo com a jornalista Malu Gaspar, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, teria recebido repasses do Caixa 2 à sua campanha à reeleição ao Senado Federal. Estaria nesse acordo de delação premiada do banqueiro, esse segundo acordo do Daniel Vorcaro, que não foi aceito, não foi homologado pela PF. Nas minutas apresentadas pelo dono do Banco Master, a doação no Caixa 2 para o Alexandre Silveira é apresentada sem muitos detalhes, exceto pelo valor. 20 milhões de reais. Professor, me parece que, acima de tudo, esse escândalo envolvendo o Banco Master não tem lá uma coloração político-partidária. Por mais que envolva majoritariamente figuras à direita, esse Daniel Vorcaro comprou boa parte da chamada classe política, boa parte da República, né? Então, não tenha dúvida, né? Eu acho que esse esquema de corrupção estrutural, né, que existe no país, não é a corrupção pequena, de pequenas movimentações para favorecer esse ou aquele pequeno interesse. É uma coisa muito estrutural, né, que envolve representações diversas desses segmentos da sociedade, no parlamento, até no próprio governo. Eu entendo que um caso como esse ele tem que ser desvelado, ele tem que ser perfeitamente entendido e, como se diz na linguagem popular, doa quem doer. Não pode focar apenas em alguns dos beneficiados. Tem que focar em todos aqueles que se beneficiaram desse esquema. Paulo do Neto. Eu acho que o governo não sai perdendo se apostar nisso, se apostar no aprofundamento das investigações, mesmo que apareçam pessoas ligadas ao governo. Isso aí, se o governo apostar nesse caminho, mesmo que ele tenha aqui e ali pessoas pertencentes ao governo, lideranças parlamentares, ou até ministros e tal, o governo como um todo sai ganhando, e sai ganhando a sociedade brasileira, porque é preciso dar um salto de qualidade no combate a essa corrupção estrutural, sistêmica que está no Brasil, né, que domina as relações políticas brasileiras. Isso vai se fazer com investigação, também com mobilização, porque essa corrupção ela está ligada aos interesses do grande capital, aos interesses dos grandes empresários. Ela não favorece pessoas comuns, ela favorece esses grandes interesses que têm os seus representantes, os seus intermediários, né? Então, me parece que quanto mais profunda for essa investigação, quanto mais abrangente, melhor será para todos, melhor será para a sociedade brasileira,
e não se pode ter medo aqui de identificar possíveis ligações envolvendo membros do governo, do parlamento, etc. A investigação tem que ser a mais ampla possível, a mais profunda possível. Precisamos que essas investigações se aprofundem e que todos os envolvidos aí nesse escândalo de corrupção sejam expostos. Eu queria falar agora um pouco, professor, a respeito dessas pautas-bomba que, na semana passada, o Senado Federal colocou em discussão. Lá, na verdade, aprovou, prejudicando, acima de tudo, dificultando a vida para o governo federal. Eu vou citar aqui esses temas aí que foram aprovados pelo Senado. Eu me refiro à aprovação da renegociação de dívidas de produtores rurais, também a elevação do piso salarial de médicos e cirurgiões dentistas e o afrouxamento das regras de aposentadoria para agentes comunitários de saúde e combate às endemias. São pautas, medidas importantes, inclusive, para setores da classe trabalhadora, mas que o governo Lula tenta interditar dentro daquela lógica de austeridade fiscal defendida pela atual gestão diante do arcabouço. Essas pautas-bomba devem ter um impacto de 140 bilhões de reais nos cofres públicos ao longo dos próximos anos. O Lula vai fazer a disputa, vai tentar que esses temas não sejam aprovados na Câmara e, em último caso, vai levar isso, vai judicializar essa questão. O Supremo Tribunal Federal vai se debruçar sobre a aprovação desses temas. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso que está colocado, elevação do piso salarial de médicos e cirurgiões dentistas, e também melhorar a situação da aposentadoria para agentes comunitários de saúde e combate às endemias. São pautas necessárias, pautas da classe trabalhadora, mas que o governo, nesse momento, pré-eleição, tenta impedir que seja aprovada justamente por conta dessa dinâmica, onde o grande capital predomina no nosso país a partir da lógica do fiscalismo. É preocupante, né, professor? Exatamente, né? Você tem dois campos aqui, né? Um campo é esse de facilitar, né, o endividamento ou o pagamento das dívidas do agronegócio, quer dizer, um agronegócio que lucra muito com as exportações e tal, e é utilizador de recursos públicos, quer dizer. Aliás, um comentário que vem aqui, né? A direita sempre coloca que privatizar é necessário porque o Estado não tem recurso para fazer investimentos e tal. Se a gente olhar as privatizações que foram feitas, na sua grande maioria, elas foram feitas com recursos públicos, né? Quer dizer, o Estado forneceu recursos para agentes privados, nacionais e estrangeiros, para se apossarem das empresas públicas que foram construídas, né, com recursos vindos do nosso trabalho, dos nossos impostos, para explorá-las em seu próprio benefício. Quer dizer, então, sempre houve esse conluio, né, do Estado com o setor privado, e isso se manifesta nessa proposta de facilitar, né, o financiamento de dívidas dos grandes agricultores. Não que não seja importante garantir que a agricultura funcione bem, que tenha financiamento e tal, mas o que se trata aqui é de passagem de recurso público para o setor privado direto, né? E muitos deles a gente sabe que talvez nem venham a ser devolvidos, né, Pago? A outra coisa é um reajuste dos médicos e enfermeiros, pessoal da saúde, que eu entendo que é necessário fazer isso. Não se pode garantir equilíbrio nas contas com a exploração do trabalho daqueles que servem a população, dos médicos, dentistas, pessoal da saúde. Os agentes de saúde, eles são fundamentais para o conjunto do sistema de saúde funcionar bem. Isso foi um avanço muito grande que teve no país. Então, são duas coisas diferentes. E nós entendemos que não deve ter essa limitação, o teto de gastos. Isso aí é uma imposição do grande capital para que não se tenha investimento público, para que se mantenha a dependência do setor financeiro privado. Nós somos totalmente contrários à existência desse mecanismo, do teto de gastos.
O país precisa gastar. Mas gastar em quê? Gastar em investimento infraestrutural, gastar na garantia dos direitos, gastar na promoção do emprego, da saúde, da ciência, da tecnologia, do desenvolvimento da educação. Então, essa imposição de teto de gastos, né, que não pode gastar acima de um certo limite, que tem que se garantir essa tal da austeridade. A austeridade só serve ao sistema financeiro. Ela serve para que o Estado não arque com as despesas e dependa de acesso a recursos financeiros privados, que é o que mantém essa grande riqueza do setor financeiro brasileiro. Então, são duas coisas diferentes. Eu acho que o governo não deveria barrar esse reajuste do pessoal da saúde, dos agentes de saúde. Agora, o agronegócio já tem muito dinheiro, então não precisa de mais dinheiro. Isso está sendo feito agora em cima da eleição para gerar algum desgaste para o governo, né? E na tentativa de garantir mais dinheiro público para esse setor que já tem todos os recursos, mais do que precisa para garantir os seus lucros, que é o setor do agronegócio, né? O setor que devasta as florestas, é um setor que, enfim, exporta comida num país que tem muita gente passando fome, né? Sem dúvida. Não, essa situação envolvendo a renegociação das dívidas do agronegócio é mais um escândalo que coloca no centro essa turma da alta burguesia aqui no nosso país, esse agro exportador que fatura altíssimo, fatura em dólar e não coloca comida na mesa dos brasileiros. A gente sempre faz a crítica aqui, óbvio que essa renegociação de dívidas não deve, acima de tudo, ser aprovada. O governo deve sim tentar barrar agora, elevar piso salarial de médico, cirurgião, dentista, facilitar o acesso à aposentadoria para agentes comunitários de saúde e combate às endemias são medidas que um governo dito de esquerda deveria defender, acima de tudo. Mas, diante dessa lógica de austeridade, o governo Lula, acima de tudo, tenta barrar. Eu queria falar de um outro tema que veio à discussão na semana passada, foi até aprovado, viu, professor, lá na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, a CCJ, mais uma pauta trazida pela extrema-direita às vésperas das eleições para se qualificar, se colocar na disputa eleitoral. Me refiro à aprovação da redução da maioridade penal no nosso país de 18 para 16 anos. Foram 44 votos favoráveis lá na CCJ e 18 contrários. A partir de agora, o presidente da Câmara, Hugo Mota, precisa criar uma comissão especial para analisar essa matéria, mas ele disse que esse tema não deve avançar lá na Câmara, que não é o momento de se discutir, esse debate deve ser feito de maneira mais aprofundada, enfim. O fato é que, caso seja aprovada, essa discussão vai a plenário, onde precisaria de 308 votos em 2 turnos para seguir ao Senado Federal. Eu queria ouvi-lo a respeito dessa tentativa, mais uma, da extrema-direita de aprovar a redução da maioridade penal no nosso país. Esse pessoal acha que colocar os jovens na cadeia é a solução para o crime organizado no país, professor. Então, nessas eleições, a extrema-direita vem com essa prioridade, né? Quer dizer, focar na questão da violência, do combate à criminalidade, como uma prioridade do possível governo deles, né? Claro que o problema da segurança é bastante importante, é bastante grave, mas fica claro que o combate ao crime organizado, que é necessário, ele precisa de investigação, ele precisa de inteligência, ele precisa que sejam rastreados os fluxos financeiros que abastecem as quadrilhas e aqueles que delas se beneficiam, né? A gente sabe que aqueles que mais ganham dinheiro com o tráfico, né, com o crime, e agora com essa ação das milícias, né, que muitas delas nem lucram mais com venda de drogas, elas estão no meio da economia, elas estão explorando serviços, elas estão fabricando coisas, né? Elas estão impondo consumo de coisas para pequenos empresários das comunidades, né? A gente está acompanhando.
São milícias que controlam farinha para fazer pão, obrigam que os padeiros, né, das comunidades onde essas milícias dominam comprem farinha de fornecedores ligados à milícia. Farinha de baixa qualidade, sem higiene necessária, né, que vem muitas vezes contaminada, etc, etc. Tem denúncias, padarias que vendem frango assado, que são obrigadas a comprar os frangos de fornecedores ligados às milícias, que transportam esse frango em caminhões não frigorificados, por exemplo, e obrigam as padarias a comercializarem esses frangos, né, que não têm as condições mínimas de higiene, né, para serem consumidos, para serem produzidos e consumidos. Então, o crime ele ganhou uma outra dimensão, né, por dentro do Estado, né? O Estado hoje é interpenetrado por grupos organizados que exploram serviços, etc., dando um caráter de grande máfia, né? Que já superou em muito o crime do tráfico em si. Então, a gente sabe que o combate a esse estado de coisas ele se faz com inteligência, com investigação, com rastreamento dos fluxos financeiros, com combate à entrada de armas nas fronteiras, nos aeroportos, nos portos, etc. E também, eu diria até que principalmente, com a reversão do quadro de miséria e de desigualdade que predomina no país. Tem pesquisas divulgadas, né, pesquisas acadêmicas, científicas divulgadas, que mostram que a grande maioria dos jovens que aderem ao trabalho no tráfico, por exemplo, afirmam que eles entraram no tráfico por falta de emprego. Por falta de emprego. Isso perfeitamente documentado, provado cientificamente. Então, o combate ele tem que ser feito nesses dois planos, né? No plano da inteligência, da investigação, atingindo quem tiver que ser atingido, porque muitos daqueles que lucram com crime organizado não moram nas comunidades, não moram nas favelas, são pessoas da chamada alta sociedade, tem que ir em cima deles. Ao mesmo tempo, se deve desenvolver todo um trabalho de superação dessa condição de desigualdade, de miséria, que leva as pessoas para o crime por falta de outras opções. Uhum. Então, a direita, quando pauta a questão da violência, da segurança, ela está propondo um tipo de ação que é a chacina, que é a ação das polícias nessas comunidades que saem invadindo casas, atirando, principalmente em jovens negros, né, como uma forma de criar um espetáculo para a sociedade, dizendo que está combatendo o crime organizado. Na realidade, ela está atingindo a periferia do crime organizado, está atingindo os agentes menores do crime organizado, ela não está atingindo aqueles que comandam o crime organizado, né? E muito menos atingindo as causas que geram essa expansão do crime organizado. Então, é um discurso absolutamente falacioso, é um discurso cretino, que alimenta esse ódio, né, contra uma maioria de jovens, principalmente jovens negros, né, das comunidades das periferias, e que não é nem um pouco eficaz no combate à criminalidade real, né, que teria que ser feito. Agora, professor, a gente sabe muito bem o caráter desse discurso que a extrema-direita faz a respeito da segurança pública, mas, como eu costumo dizer, não há espaço vazio na política. A gente sabe muito bem que eles se aproveitam, acima de tudo, de um espaço deixado pela esquerda nesse debate sobre segurança pública. Eu, sinceramente, acho que o nosso campo tem feito muito pouco essa discussão. Aliás, é um dos problemas que se colocam como um dos principais entre aqueles que afetam a classe trabalhadora. A gente observa nas pesquisas, segurança pública, economia, são os temas ali principais que chamam a atenção das pessoas, que mais preocupam o povo brasileiro. Por que a esquerda deixou de fazer esse debate da segurança pública com responsabilidade, oferecendo soluções que, acima de tudo,
mostrem para as pessoas que a solução propriamente para o problema da segurança pública não passa por mais prisões, mas vai muito além disso. Por que a esquerda deixou de fazer o debate da segurança pública e dialogar sobre esse tema com a classe trabalhadora? Eu vou deixa eu abrir o microfone, estava fechado, fica à vontade. Posso falar? À vontade. Ok. Então, eu concordo que há dificuldade no debate desse tema por parte das esquerdas, né? Porque qualquer proposta que é feita em termos de combate à criminalidade pode ser confundida com o apoio à repressão, coisas assim. E não é essa a ideia. A ideia é ter uma outra política de segurança. Uma política de segurança que vá na raiz da proliferação do crime organizado, que é a grande desigualdade que há na sociedade, né? É a falta do emprego. Tem uma estatística que diz que em todas as áreas de comunidades de baixa renda, onde houve o plano de aceleração do desenvolvimento, do crescimento, a criminalidade baixou. Mais uma evidência de que o crime cresce onde não tem emprego, onde não tem escola, onde não tem um Estado presente ali. Então, esse eixo ele tem que ser claramente falado. Também o eixo da participação da sociedade no debate sobre a política de segurança. A sociedade como um todo tem que participar da geração de propostas, da implementação das políticas em si. E numa nova política de segurança tem que ser pensada uma outra polícia, né? Porque a lógica do combate feito, por exemplo, pela polícia militar, é uma lógica militar, é uma lógica de guerra. E guerra contra quem? Contra quem aparece do outro lado, que são os pequenos, né? São os agentes menores do crime organizado. Então, essa é a lógica do espetáculo, né? Então, invade-se uma comunidade, a polícia militar sai tirando para tudo quanto é lugar, invadindo casa e tal, isso sai nos jornais, e uma parte da sociedade, a parte mais conservadora, fica feliz porque acha que estão sendo eliminados os bandidos e tal, e coisa que a gente sabe que não é isso que está acontecendo. Isso é apenas uma coisa cosmética, muito grosseira, muito violenta, né, muito criminosa, eu diria, né, esse tipo de ação da polícia. Então tem que se pensar também numa outra polícia. Então, a gente tem exemplos no mundo, né, de polícias de característica civil, né, uma instituição civil investigativa, participativa, que tem a sociedade participando da gestão da polícia. Então, tinha que ser mudado também esse modelo, né? Sair do enfrentamento militar para o enfrentamento de inteligência, de ações preventivas, né? E isso tudo associado a uma política de promoção da superação da desigualdade, da miséria, etc. Então, eu concordo, né, que a esquerda tem dificuldade de debater essas coisas, mas elas têm que ser debatidas. Como tem que ser debatida a questão das Forças Armadas, por exemplo, da defesa, né? Nós defendemos, sim, que tenha Forças Armadas competentes, bem equipadas, modernas, para fazer a defesa externa, não para fazer o combate ao chamado inimigo interno, que é o que vem pautando a formação de oficiais, que o inimigo interno acaba sendo todo aquele que luta por direitos, né? Todo aquele que quer avançar nas conquistas sociais, que quer uma democracia mais profunda, que combate o capitalismo, né? Acaba sendo o conjunto dos pobres do país, o inimigo interno. Ele tem que superar isso, tem que defender, sim, Forças Armadas com competência, com autonomia tecnológica para fazer a defesa externa do país. Então, eu acho bastante necessário que esse debate envolva as esquerdas, que a gente tenha propostas, né, até para que isso seja disputado na sociedade e com o desmonte dessas falácias que a extrema-direita coloca com formas espetaculosas, né, de combate à violência, que só fazem aumentar a violência e são profundamente inócuas. Né?
Agora, professor, a gente sabe desse caráter cosmético do discurso adotado pela extrema-direita, das soluções adotadas para a segurança pública, essa lógica nefasta do tiro na cabecinha, enfim. O problema é que esse tipo de discurso, infelizmente, ganha boa parte dos brasileiros. É o que a gente tem visto. Muita gente tem apoiado essas soluções justamente por não verem uma outra saída. As pessoas, boa parte dos brasileiros, entende que matar o bandido, eliminar, como até tem dito o Eduardo Paes, candidato a governador aqui no Rio de Janeiro, ele tem muito usado esse discurso belicista da extrema-direita de eliminar ou neutralizar, ele fala nem eliminar, ele fala neutralizar o bandido. Esse discurso ganha boa parte dos brasileiros, e isso é bastante preocupante, e a gente precisa, acima de tudo, questionar esse discurso e trazer soluções efetivas, mas a gente não consegue, e cada vez mais a extrema-direita avança nessa onda da segurança pública. Com certeza, né? Que eu acho que por parte da esquerda, até interessante que o termo neutralizar, né, no campo militar é matar, né? Uhum. Neutralizar o inimigo significa matar o inimigo, né? Então, é necessário que esse debate seja feito, né? Primeiro, reconhecendo a existência do crime organizado, a dimensão que isso tem que reconhecer isso, que é algo que ninguém quer. E enfrentar isso em termos políticos, né? Quer dizer, quais são as políticas necessárias, e aí as políticas que vêm sendo adotadas são profundamente equivocadas, elas só fazem aumentar a violência, elas só fazem aumentar a revolta, né, de grande parte da população que é atingida diretamente, as periferias, as regiões de baixa renda, principalmente, né, só fazem aumentar isso. E isso aumenta uma descrença também no Estado, nas políticas públicas, etc. Então, a gente tem que enfrentar esse debate em termos da política, qual a política de segurança necessária, sem esquecer que ela tem o campo do enfrentamento das causas da violência mais profundas, que são a desigualdade, a ausência do Estado, a ausência do emprego, da escola, etc. Mas tem que se debater, sim, tecnicamente, qual deve ser a política de segurança. A gente entende que tem que ser uma política investigativa, uma política de presença ostensiva da polícia, com a participação das pessoas, com a participação direta da sociedade. E aí se enfrenta também a questão ideológica, porque uma parte da sociedade acha que todos os pobres são inimigos, né? Não querem que os pobres deixem de ser pobres, para manter a exploração do trabalho. No fundo, é isso. E isso tem que ser enfrentado, com inteligência, com debate, com propostas, porque muitas dessas pessoas nunca ouviram uma outra visão, né? Elas são bombardeadas com esse tipo de visão, que a política de segurança é essa mesmo, de matar os pobres e todos aqueles que são, enfim, propensos a entrarem para o crime, são criminosos em potencial e tal. Eles têm que ouvir outra visão. Que muita gente, ao ouvir outra visão, ao se expor ao debate, certamente mudaria de posição também. Quer dizer, favorece a maioria da sociedade uma política de segurança que passe pela inclusão social, que as pessoas das comunidades de baixa renda tenham outras opções a não ser que não essa de entrar para o crime organizado. E também o combate à criminalidade nesse sentido da grande corrupção, daqueles que lucram, que se beneficiam, né, das irregularidades, enfim, da apropriação privada de fundos públicos, etc., que também de forma educativa, para que se tenha um salto de qualidade aí na segurança lato sensu da sociedade. Essa lógica de criminalização da pobreza que se mantém firme no nosso país, infelizmente. Professor Eduardo Serra, eu quero agradecer a sua presença aqui conosco mais uma vez no Faixa Livre. Obrigado por fazer esse papo com a gente, abrindo a semana no nosso programa. Desejo ao senhor uma boa segunda-feira, uma boa semana de trabalho e até a próxima. Muito obrigado pelo convite, sempre à disposição. É sempre um prazer participar aqui do Faixa Livre. Um bom dia para você, para todos aqueles que estão acompanhando o programa ao vivo, e uma boa semana para todos também.
Prazer sempre nosso. Um grande abraço, professor. Até mais. Conversamos aqui com Eduardo Serra, professor, ele que é membro do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro, PCB, e diretor do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, IRIGE, da UFRJ, tratando dos temas importantes da política aqui no nosso programa, da política nacional, fundamentalmente.